Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dessa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto desvelo, e dessa oportunidade a gente poder refletir algumas coisas na perspectiva do que nós estamos vivendo atualmente. É importante a gente, para pensar no que vem ou que acontece, as consequências emocionais com as quais nós convivemos, a gente fazer uma reflexão do que nós estamos vivendo nesse momento. Por que as pessoas estão adoecendo mais nessa perspectiva do que a gente está observando? Primeiramente, eu gostaria de lembrar, né, que nós podemos ver três situações que são muito claras, né? A primeira, a própria questão da pandemia. Nós estamos convivendo com um adoecimento, e esse adoecimento não nos é muito claro ainda. Até esse momento, a medicina já caminhou muita coisa, já descobriu muita coisa, mas provavelmente a gente sabe menos do que a gente desconhece. Outro fator é uma questão que envolve uma perspectiva teológica, que é o discurso escatológico, que nós vamos falar um pouquinho dele. E a outra perspectiva é a questão do próprio isolamento social e o que ele repercute na vida das pessoas. Então, o que a gente vê, o que a gente convive, o que nós vamos sentindo e acompanhando, tem a ver com essas situações. A pandemia assusta muito as criaturas, porque é um adoecimento que se dissemina por grande parte da Terra, e muitas vezes a criatura, nessa encarnação, não tem o hábito, né, não tem o costume de conviver com situações nesse nível de gravidade. Então, o surgimento de uma nova doença, na qual a humanidade tem muito pouca ação sobre ela, isso por si só assusta, angustia, cria ansiedade, promove tristeza, raiva nas pessoas. As pandemias, elas fazem parte do ciclo da própria evolução da Terra. E muitas dessas pandemias, elas causaram à humanidade situações de extrema complicação. Nós temos, por exemplo, a peste negra, que aconteceu por volta lá do século XIII, XIV, né? Nós vivemos, né, naquele momento, uma doença totalmente desconhecida, que
ela se distribuiu pelo mundo afora, e a falta de higiene, a falta de conhecimento sanitário só agravou o processo, né? Era uma pandemia bacteriana, e estima-se alguns historiadores que teriam morrido por volta de 40 milhões de pessoas. Outros historiadores chegam a um número absurdo de quase 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós temos uma pandemia muito mais próxima, né, que algumas pessoas que estão ainda encarnadas e que passaram dos 100 anos, elas conviveram com ela ou tiveram notícia mesmo muito pequenos, que é a gripe espanhola, que de espanhola ela não tem nenhuma coisa, é porque, na verdade, ela foi divulgada muito na Espanha, porque a Espanha não tinha participado diretamente da Primeira Guerra Mundial, e ela estava numa condição diferenciada. A gripe espanhola, ela acredita-se que tenha matado aí de 40 a 50 milhões de pessoas. E a gripe espanhola, ela se espalhou por causa da guerra, quando os soldados voltam para os seus países, eles vão levando esse vírus para o mundo, né, todo, e a falta de conhecimento, que era também presente, o problema sanitário era também muito grande, né? Para vocês imaginarem que São Paulo e o Rio, que conviveram mais intensamente com essa febre espanhola pelo contato com, já sendo relações muito grandes com o mundo externo ao Brasil, levava esses cadáveres em carroças, porque não havia carros, não havia recursos nessa observação. E toda essa falta de questão, né, fez com que a febre se espalhasse por 3 vezes, 3 ondas, sendo que a segunda e a terceira onda, ela foram muito pior, né, do que a primeira onda. Então, todo esse noticiário, toda essa coisa que chega a nós hoje, e quando a gente vê a Covid-19, isso assusta. Assusta hoje porque nós temos uma disseminação dessa informação. E as mídias, elas naturalmente, por uma escolha do homem, e não só por uma escolha do trabalho delas, o que elas trazem é o lado negativo, as mortes, as coisas, porque as coisas boas o homem não se interessa muito em ouvir. Então, esse medo da doença, né, esse desconhecimento do que vai acontecer, essa possibilidade da doença adentrar a casa da gente e levar ao óbito, né? Isso por si só é um agravante para aqueles que são portadores de doença mental, e é um elemento desencadeador de processos ansiosos, de depressão em muitas criaturas. Só isso, só o contexto da doença. Mas nós não podemos nos esquecer que
ao lado do contexto da doença, nós temos também, né, uma leitura que é muito comum na nossa cultura religiosa. A grande maioria dos brasileiros, eles pertencem a religiões de tradição judaica cristã, e desde o judaísmo, na época do profeta Daniel, o discurso escatológico ele virou uma moda. E o que é escatologia? É a área da teologia que estuda o final dos tempos, o fim do mundo, essa transformação, essa promessa que tudo de ruim vai desaparecer e vai surgir um mundo novo, uma experiência nova na Terra. Então, todas as vezes que a gente se confronta com essas situações de extrema gravidade e que contaminam a humanidade de uma forma mais intensa, sejam guerras, sejam doenças, nós voltamos a esse discurso que nós estamos no final do tempo, que está terminando as coisas e que vai acontecer, que isso é um castigo, que Deus está separando quem vai para o inferno, quem vai para o céu. E esse exacerbar da culpa, essa angústia de saber se você vai ser bode ou ovelha na escolha aí de Deus, numa linguagem teológica, isso também é muito importante no contexto desse adoecimento. Quando a gente fala de espiritualidade, não no sentido que o espiritismo traz, mas no sentido que a ciência fala, de toda essa vivência que faz o homem buscar a transcendência, o ético, o belo, o estético, o ecológico. Todas as vezes que a gente fala nisso, a gente fala numa palavra inglesa que chama-se coping, que são as ferramentas da espiritualidade que o homem se utiliza para enfrentar o seu estresse. E nós temos o coping positivo e o coping negativo. O coping positivo é aquele coping onde a leitura da transcendência, e principalmente a leitura da divindade, é uma divindade de amor, de misericórdia, que acolhe, que ampara, que envolve as criaturas. Essas ferramentas que falam de misericórdia, que falam de todo esse contexto, elas levam o ser a uma condição melhor. Elas promovem saúde, elas promovem bem-estar. Mas as religiões que exacerbam a culpa, que falam desse Deus que pune, que cobra, esse Deus guerreiro, punitivo da vida, isso exacerba a culpa humana, e isto, em vez de ajudar a criatura, a adoece muito mais. E, infelizmente, né, a grande maioria dos religiosos, sejam esses religiosos criaturas que pregam a religião ou que professam a religião sem serem pregadores, a gente ainda humaniza Deus e coloca essa humanidade, esses problemas, esses defeitos nossos,
E quando a gente está diante de uma situação tão pesada como é a Covid-19, tem essa ideia de castigo, de fim do mundo, e aí, como nós somos cheios de dificuldade, a gente fica pensando para onde que a gente vai, o que, que vai acontecer, o que nós vamos fazer. E essa abordagem ela está presente em qualquer aspecto religioso, infelizmente, porque a proposta do Cristo ela é misericordiosa. O Deus que Jesus nos ensina é um Deus Pai, né, um acolhedor, misericordioso. Mas nós, humanos, vemos da maneira que aquilo mora dentro de nós. Esse é um outro aspecto que adoece a criatura. Por outro lado, a gente convive, né, com uma situação que a própria Covid-19 cobra de nós o isolamento social. E a gente ouvia aí no começo falando tanto de felicidade pela tecnologia que hoje reduz esse isolamento. Você já imaginou viver esse isolamento sem ter WhatsApp e tantos outros recursos? A coisa seria muito pior. Mas esse isolamento, essa falta de, né, de contato físico, de afeto, dessa vivência, principalmente nós, os latinos americanos, né, que temos uma necessidade muito de contato, de estar junto, a gente gosta de abraçar, de tocar, isso tudo, né, também agrava a situação. Então, muita gente que nunca tinha apresentado crises de ansiedade tem apresentado crise de ansiedade pelas questões que esse isolamento cria, né? A falta de contato, o isolamento, ele agrava, né, a situação econômica de um país, e um país falido como o Brasil, ainda vivendo essa situação, a situação de falência é muito maior, né? Tanto que, por causa dessa questão e envolvendo a questão ideológica, nós vemos aí pessoas que deveriam estar ajudando a tratar, a cuidar das pessoas, a mostrar sentimento de dignidade, de respeito, fazendo condutas que, do ponto de vista de saúde e ético, são totalmente questionáveis, independente de que você acredita politicamente. A postura do governo federal brasileiro e que fez essa complicação toda com os governos estaduais e municipais, isso dificultou muito mais a situação brasileira. Então, isso cria angústia, porque você ouve autoridades médicas mandando usar máscara, fazer isolamento, fazer isso, e você ouve pessoas que você acreditaria que deveriam ser referência e são referências negativas fazendo o oposto. E isso também adoece essas criaturas. Isso nós não podemos querer. Pode falar, Eva. Duas coisas que eu queria ver com você. Você começou a sua fala dizendo da questão da peste negra, né, e a gripe espanhola. Hoje, em relação a todo o avanço tecnológico e de comunicação que nós temos, a medicina, há um consolo que a gente poderia dizer que hoje a medicina está mais avançada, que embora a Covid tenha feito muitas vítimas e com muitas dificuldades, mas nós temos um pouco mais de recurso? Olha, nós temos primeiro um recurso muito importante, Eva. É que a gente aprendeu uma coisa
a partir do final do século XIX, no início do século XX, que foram mudanças de hábito de higiene. Então, isso ajuda muito, né? Essa questão de usar máscara e de isolamento social, que foi indicado pela Organização Mundial de Saúde, e muito bem indicado, isso é fruto da experiência da pandemia anterior, que foi a gripe espanhola, e das endemias regionais que aconteceram nesse intervalo, mostrando o tanto que isso vale. Nós vamos ver, por exemplo, que a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, desculpa, ela conviveu de uma forma diferente com a Covid-19, porque ali daquela região eles estão acostumados com um monte de vírus, de coisas que atacam aquele grupo de pessoas, pela questão da pobreza de um lado, pela estrutura até geográfica em alguns níveis, as vizinhanças. Então, essas doenças são muito comuns naquela região. Então, eles já não são muito de ter contato físico, ao contrário de nós. Então, muitos deles, quando estão gripados, quando têm, independente do que seja, eles saem à rua usando máscara, essas coisas todas, e isso facilitou, né? Você nunca viu, ou raramente a gente vê no Brasil, fora desse momento da pandemia, pessoas usando máscara. O que a gente vê são pessoas com quadros oncológicos graves que usam máscara para se protegerem quando saem por baixa imunidade. Então, nós temos esse recurso. Nós temos um monte de pesquisa podendo nos ajudar, medicamentos que estão sendo experimentados, alguns que a gente já conhecia a capacidade de auxiliar. Essa pesquisa imensa sobre a vacina, né? Desrespeitando, inclusive, a questão ética, nós não podemos esquecer disso, porque pulando coisa, nós não sabemos se esse povo vai tomar as vacinas de teste, se eles vão sobreviver, porque muita coisa não foi feita aí adequadamente, não foi feita adequadamente, né, para tentar vencer esse tempo. Né? Um outro fator que eu colocaria, Eva, que vai agravar as disfunções emocionais, nós vamos viver com duas situações muito graves, frutos da pandemia. A primeira é a crise econômica. Né? Quando dói no bolso, quando a fome e a miséria piora, a cabeça piora também. Essa é uma situação. A outra situação vai ser uma frustração. Porque muita gente, por ser leiga, por não se permitir fazer reflexões às vezes, está esperando voltar ao normal. E aí o abacaxi é grande, porque aquilo que se chamava normalidade não vai existir mais. Nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. É aquela coisa, né? A água não passa, a água que passa na porção do rio, quando ela chega na próxima área, não é a mesma água. Nós não vamos ser mais normais, né? E isso a gente já está podendo ver, né? A Europa reabriu e está tendo que fechar coisas. Os países que assumem posições mais seguras, as pessoas em ambientes fechados têm que usar máscara, têm que usar luvas para o contato, essas coisas vão mudar. Né? Nós vamos, se a vacina funcionar, e a gente torce para que funcione, provavelmente ela vai ser igual a vacina da gripe, você vai ter que tomar todo ano para
reorganizar essa imunidade da criatura. Então, além das relações, né, Roberto? E as coisas vão mudar demais, né? Porque o que a tecnologia fez nesse momento vai fazer a gente ter que repensar muitas coisas, muitas coisas. Então, o que a gente pode falar de disfunções emocionais nesse momento? A primeira delas é a ansiedade. Né? Porque a partir do momento que eu te coloco fechado dentro de casa, por mais que você tenha serviço e que você busque serviço, você está fechado na vida e começa um processo de espera. No primeiro momento, essa espera pode ser muito fácil. Né? É igual você entrar na fila de INSS, né? Você chegou lá, tem 5 minutos, é muito fácil de lidar com ela. Deu 1 hora, você está começando a ficar, né? E daqui 5, 6 horas, porque provavelmente você vai ficar daqui 5, 6 horas, você está xingando a mãe de todo mundo e está brigando com todo mundo e está angustiado e já não, e qualquer coisa que se o da frente andou e o que está na sua frente não andou, você já incomoda, fala com ele, mais um passo que você está nessa espera, né? E quando vai chegando você o quinto, sexto, você já abre a pasta, tira os documentos todos para entregar lá, quer dizer, é essa coisa que as pessoas estão vivendo. Né? Então, nós estamos acompanhando cada vez mais crises de ansiedade, crises de pânico, crises de medo. Né? As pessoas que já tinham medo de doença, agora têm uma nova doença para ter medo. Né? Nós, então, vamos ter insônia, compulsão alimentar. O povo está todo mundo engordando. É raro as pessoas que estão emagrecendo. Né? E eu te diria que talvez estejam emagrecendo por outra compulsão, de fazer exercício para tentar resolver o tempo, né? E esse medo de ficar obeso, gordo, né? Tem os gordos, eu sou obeso, né? Estou no outro time aí da coisa. Mas eu fico vendo o sofrimento, né? Outro dia, um paciente falou comigo assim, olha, eu fico tão ansioso que outro dia eu abri uma caixa de leite condensado, quando eu vi eu tinha tomado o leite condensado inteiro. Eu não gastei, acho que nem 10 minutos, foi tudo embora, né? No desespero, o povo abrir caixa de bombom e comer os bombons todos no mesmo dia. Então, essa talvez seja a disfunção mais comum. Eu não diria mais grave, e nem vamos colocar que é menos grave, né? Lembrando uma fala do Amir Klink no livro Paraty entre Dois Polos, ele no momento lá assim, qual que é a maior dor? É a minha, que eu sinto agora. Essa é a maior dor. Então, a dor do ansioso, do momento que ele está ansioso, é a maior dor da vida. Mas o que acontece? Né? O isolamento social, esse medo, essa angústia, essas preocupações que vão se exacerbando na vida do indivíduo, ela convive com uma situação importante. E qual é essa situação? É de entristecimento. E se a gente não consegue circular essa energia na vida da gente, a gente não tem ferramentas que funcionam adequadamente nesse processo,
essa tristeza vai estragando, né? Ela apodrece dentro da gente e vai se tornando um processo de depressão. E uma das características da depressão é muita culpa, né? O indivíduo se sente culpado, e deve ter muita gente aí, vocês podem achar que é estranho, que pode achar que ele é uma pessoa que deve ter sido responsável por esse Covid, porque ele é tão ruim que Deus colocou o Covid no mundo para mostrar a ruindade dele, essa coisa toda. E o indivíduo, não vendo uma perspectiva, ele começa a viver uma desesperança. E se eu não tenho uma esperança, se eu não tenho um sentido, não tenho um propósito para a vida, eu vou, né, achar que a vida não tem mais jeito, que o meu viver não tem mais sentido. E a criatura vai, nessa condição, né, buscar morrer. Pode morrer de duas formas, né? Eu falo que a depressão é a morte emocional. O indivíduo entra para o quarto, fecha a janela, fica no escuro, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer fazer nada com ninguém. E tem a morte, né, pela busca do suicídio. Nós não podemos esquecer que a depressão, e aí eu acho que ela é a mais grave manifestação nesse momento, porque a depressão é a maior causa de suicídio no mundo. Nós temos aí estatísticas que mostram que 75% das pessoas que se matam ou que tentam se matar estão em crise de depressão. E nós estamos caminhando para que a depressão seja a terceira maior causa de adoecimento e mortalidade no mundo. Com a epidemia, né, a Covid deu um chute, um empurrão nessa estatística muito grande. O número de pessoas que estão suicidando, o número de pessoas que estão deprimidas cresceu muito. E aquelas que já eram deprimidas, a depressão agravou demais. E a gente vai ver, assim, principalmente no grupo de risco, onde muita gente, obedecendo às orientações sanitárias e com medo do adoecimento, tem se portado diante do isolamento social com bastante rigor. Essas pessoas, muitas delas, têm mais tem quase 5 meses que não tem contato praticamente com ninguém. Então, por mais que você converse por videoconferência, por telefone, a vida dessa pessoa se agrava, né? E o Espírito Carlos, que é um dos orientadores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele diz que a depressão é a doença da rebeldia, né? Que o deprimido é aquele que fala para Deus: você não me dá a vida que eu não quero a vida que você me dá. E essa qualidade de vida que nós estamos convivendo no momento, ela é muito ruim, principalmente do ponto de vista emocional. Ela é muito ruim. Então, é muita gente que não quer esse tipo de vida para ele. Então, a pessoa chega realmente a acreditar que é preferível morrer do que conviver com essa situação, né? Ou é preferível morrer antes
do que ter que passar por esse adoecimento grave, passar por sensações e dores intensas. Né? Um exemplo, né? E aqui temos bastante cuidado e respeito com o exemplo que a gente vai dar, ele é de conhecimento popular, todo mundo teve acesso a essa informação, né? E que tem muito a ver com isso, é que diante dessa situação que nós estamos vivendo, em que se precisa de solidariedade, de sentimento de dignidade, de postura ética, de capacidade de beneficência, de benemerência, de benevolência, quando a gente vê, né, lideranças políticas no mundo inteiro agindo de alguma forma e pessoas copiando esse processo, a gente começa a questionar o valor da pessoa humana, né? E o quanto o homem ainda é egoísta, é pequeno nesse lugar. E o Flávio Migliaccio, ele escreve, né, na carta que ele deixa antes de suicidar, essa, esse sentimento que ele teve, né, de insatisfação, né, de decepção com a humanidade. Então, isso muita gente buscou o suicídio com o mesmo sentimento, com a mesma postura. Então, além dessas duas coisas que nós estamos trazendo, que o nosso tempo está se esgotando, aumentaram os quadros, né, de transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas com mania de limpeza, com medo de doença, que vão fazendo rituais, que têm posturas e são doenças muito graves, porque a pessoa, embora às vezes faça coisas que são consideradas absurdas para o lado de fora, e ela mesma sabe que é absurdo, ela não tem controle, ela teima em fazer aquilo. Né? Há algum tempo atrás chegou uma acompanhante de um paciente na clínica, e depois a minha secretária falou assim, olha, ela estava parecendo pior do que ele, porque a ansiedade dela, por causa do risco de contaminação, ela usava álcool de quase minuto em minuto. E ela brincou, né? A minha secretária é uma pessoa de muito bom humor, uma delas. Ela assim, ela só faltou passar o álcool no cheque, né? Então, essas pessoas adoecem, né? Pioram. E as pessoas que são portadoras de quadros de loucuras, transtornos psicóticos, muita gente tem tido delírios, tanto delírios de ruína, que o mundo vai acabar, que a doença vai acabar com todo mundo, quanto delírios místicos, né? De Deus ou alguma entidade falando com a criatura o que vai acontecer, ou do demônio ou de espíritos ruins que acusam essas pessoas, que condenam, que avisam que elas vão morrer dessa condição. Então, esse processo, ele cresceu muito. E quando alguém me pergunta assim, qual que é o remédio para isso tudo? Olha, o remédio para isso tudo é esperança. Se nós não tivermos esperança, e esperança não cai do céu. Esperança, né, qualquer virtude, ela é construída na intimidade da criatura. Né? E talvez o que a gente chama de esperança
seja a gente buscar um sentido. Então, quando a pessoa tem um sentido para a vida, quando as coisas permanecem nesse lugar, a gente consegue caminhar de uma outra maneira. Né? E quando eu falo a gente, eu, né, não cabo muito nessa questão aí do que a maioria das pessoas estão vivendo, porque eu não tive o isolamento social como as outras pessoas. É claro que quando eu não estou trabalhando, eu estou dentro de casa. Né? Mas até a semana passada, eu dirigia o Hospital Espírita André Luiz, né? Então, eu tinha um trabalho de administração dentro do hospital, eu tenho meu consultório, e mesmo quando eu estou em casa, eu tenho a oportunidade de lives, de reuniões administrativas da Associação Médico Espírita do Brasil, os trabalhos doutrinários da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que a gente não parou, né? A gente não está realizando presencial, mas todas as tarefas, os atendimentos dos pacientes, os acompanhamentos têm sido feitos. Então, a minha vida, particularmente, ela está muito preenchida e eu tenho muitas coisas, né? Então, a gente precisa ter um sentido. Então, a gente vê que muita gente tem adoecido porque ela não tem visto sentido. E a gente não coloca o sentido dentro das pessoas. As pessoas têm que se abrir para que esse sentido exista dentro dela mesma. Então, talvez o remédio mais importante nesse momento é a esperança. E alguém poderia falar assim, mas não é a fé? Olha, a esperança e a fé, elas caminham juntas, né? Elas estão muito próximas, né? E muitas vezes, quando a gente fala de fé, a gente fala muito de fé como crença, como rótulo religioso. E fé é uma coisa muito maior do que essa. E eu, para caminhar na vida, eu não preciso ter fé, uma crença num Deus. Eu tenho que ter fé em alguma coisa que me faz fortalecer na caminhada. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tem muita gente aí que tem crença religiosa, não tem exercício de fé e está perdendo o sentido, adoecendo nesse processo que a gente está vivendo. Então, acho que basicamente a gente vai parar por aqui para que as perguntas possam ser feitas e a gente possa responder o máximo possível no tempo que nós ainda temos. Doutor Roberto, diante de toda essa exposição, né, que você mencionou algumas disfunções, por exemplo, a ansiedade, que pode acarretar na insônia, a compulsão alimentar, e você nos deu aí um norte de um olhar, né, de esperança. Mas, para amenizar isso tudo, né, como que a gente. Qual seria o pensamento, o comportamento para amenizar o momento? Porque a gente sabe que vai acontecer lá na frente, né? Alguns já estão acontecendo, alguns cenários já estão bem claros. Mas como que no nosso dia a dia a gente consegue amenizar essa ansiedade, essa compulsão alimentar? Né? Olha, a gente tem que ter clareza de uma coisa, né, Cláudio? Um grande problema com o qual a gente convive é que nós temos um atavismo de crença
que a solução vem de Deus, no sentido de que Deus tem que tomar a rédea das nossas obrigações. Outro dia vocês ouviram aí o filho falando sobre Deus, né? E a gente aprende muito com ele, né? Ele é muito estudioso, eu gosto muito de ouvi-lo, porque a gente aprende muito com ele. Então, a gente fica esperando de Deus as coisas. E o que Jesus, representando o próprio Pai na Terra, vem nos mostrar, que a construção é minha, não é do outro. Então, eu fico esperando, e isso é uma verdade, né? Eu fico esperando o governo resolver o problema, a vacina resolver o problema, o remédio resolver o problema, a ajuda financeira resolver o problema. Nada disso vai resolver o problema se eu não tiver uma mudança interior. Muita gente, e eu aqui não estou criticando, eu estou colocando para ver como é que as coisas acontecem. Nós estamos num país onde muita gente passa realmente dificuldade e que a situação da pandemia piorou muito e que precisa de ajuda. Mas eu sei de inúmeros casos de pessoas que, quando receberam os R$600, compraram tudo que você pode imaginar, de menos comida, de menos pagar aluguel, de menos pagar as coisas, né? Teve gente aí que foi comprar televisão para fazer coisas que não têm contexto, ou seja, não adianta ajudas exteriores se o meu propósito não existe, né? O propósito, ele surge de mim. É uma coisa que advém da minha alma. Então, quando as pessoas falam assim, o que eu posso fazer para amenizar? Eu te diria assim, que para amenizar, vá cuidar da sua vida e, se possível, cuidar de algumas pessoas que estão precisando de ajuda, porque isso ocupa um pouquinho mais de tempo e você fica com menos tempo para pensar bobagem. Porque se você parar e ficar pensando, você só fica pensando bobagem, né? Eu tenho evitado ouvir notícias. Não tenho nenhuma postura ideológica, não tem isso. É porque as notícias, elas vêm e muitas vezes algumas posturas são tão inadequadas àquilo que, como médico, eu sei que precisa, que a hora que eu vejo, eu estou rogando alguma praga na vida de alguém, internamente. Então, para evitar rogar praga na vida dos outros, sabe? Eu tenho tentado cuidar das coisas que eu preciso cuidar. Então, eu acho que a gente precisa cuidar melhor da gente. Fazer uma coisa importante, sabe, Cláudia? É entender os sinais que Deus está colocando nisso tudo. Por que Deus me colocou fechado em casa? Por que Deus mostrou que um minúsculo vírus, que a gente nem sabe se é ser vivo, tem hora, né, que é uma discussão, ele conseguiu derrubar a política econômica do mundo inteiro. Ele conseguiu apavorar a humanidade inteira. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele não está querendo te castigar, não. Ele está querendo, primeiro, que você entenda, né, que você não tem controle da vida, que é o que o ansioso quer. Ter controle das coisas, porque a gente não tem controle de nada. Né? Eu não sei se daqui 1 minuto eu vou estar vivo. Né? Há muitos anos atrás, aqui numa reunião, um companheiro que fazia palestra, ele encostou no dirigente na cadeira, o outro achou que ele estava só apoiando,
ele estava caindo sobre ele estava fazendo uma palestra, ele teve um infarto agudo e ele faleceu fazendo uma palestra. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto e a gente quer controlar as coisas que estão fora da nossa vida. Então, eu acho que uma das coisas que Deus quer que a gente aprenda é ter humildade, é entender que a gente não tem controle sobre nada, que o controle está acima de nós, está na mão de Deus. E estar na mão de Deus não significa que tudo vai ficar maravilhoso, não. Estar na mão de Deus significa que a lei divina vai se cumprir sempre. Ela não vai se modificar porque a gente quer. Né? Que a gente está precisando voltar para a gente e pensar o que a gente está fazendo da vida. Eu acho que é isso que a gente precisa realmente entender e realizar. Muito bom, muito esclarecedor. Então, ocupar a mente com coisas saudáveis e com trabalho de preferência, né? Isso, é para amenizar. Porque o trabalho real é colocar Deus na vida, né? E isso não é uma coisa muito simples, não. A gente que é religioso acha que tem Deus na nossa vida, mas a hora que pega no pé da gente é que a gente vai questionar realmente. Eu acho que se Sócrates estivesse aí, pegasse cada religioso, a gente ia ficar com vergonha, porque o que a gente ia encontrar de religioso ateu é um número muito maior do que a gente acha. Com certeza. Roberto, nós agradecemos por esses momentos sublimes que você nos trouxe, com esses esclarecimentos e com esse papo gostoso e muito bom mesmo te ouvir. E já vamos deixar o convite para que você possa trazer para nós depois uma palestra sobre a esperança. Me chamou muita atenção essa questão, porque às vezes a gente não consegue nem identificar o que é realmente a esperança, né? Você deu aí uma palhinha, mas eu acredito que deve ter muito mais aí de conteúdo para trazer nessa questão para todos nós. Eu agradeço e pode falar. Tudo bem. Nós agradecemos a sua participação e rogamos a Deus aí que continue te auxiliando, te inspirando para nos trazer esses momentos tão bons. Eu é que agradeço e estou na sua pessoa, na pessoa da Cláudia, agradecendo o grupo da Seara de Amor, onde a gente tem amigos, né? E torcemos, na verdade, para que nós possamos vencer esse momento e que a gente possa sair dessa situação melhores do que nós entramos, porque esse é o objetivo da vida. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que estão nos escutando e que as vibrações gostosas que a gente sentiu durante esse encontro aqui, essa fala, possam ser transferidos para milhares e milhares de pessoas no Brasil que passam pelo adoecimento, que passam pelo convívio com a doença, que não é muito fácil, a experiência que os familiares estão vivendo, e por aqueles que desencarnaram nesse processo. Que Deus nos abençoe, um beijo no coração de todo mundo e muita paz. Muito obrigada e que Deus abençoe você também e a sua família. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite.